Boa noite, estamos iniciando a live do IARGS desta quinta-feira, hoje dia 25 de agosto. E hoje vamos falar com o Dr. Cláudio Martinevski, ele que já entrou aqui, foi o primeiro a ingressar. E a Terezinha. Tudo bem, Dr. Cláudio? Já vou lhe chamar, participar. Então, hoje a gente vai falar com o desembargador Cláudio Martinevski, que é o diretor da Júris. Vamos ver se ele entra aqui. Oi, tudo bem? Boa noite, doutor. Como vai? Muito Tudo bom? bem-vindo. Obrigado. Eu só eu não faço, não é muito comum para mim fazer pelo Instagram, mas tô me adaptando aqui, tá ok. O pessoal preparou aqui para mim, vamos ver se Bem tranquilo, pode se melhorou. organizar. Ok. Eu faço sempre pelo Instagram e estou sempre também, porque ele muda, a gente sempre tem coisa nova, é tudo meio muito dinâmico. Mas estou sempre aprendendo, né? A doutora Sulamita me designou essa função, ela que já ingressou também aqui na live. Dando as boas-vindas. Ela já está aí? Tá aqui, doutora Sulamita já ingressou. Quero dar um abraço nela. Pode mandar seu abraço, que ela já está nos assistindo. Ok, doutora Sulamita, obrigado aí por também nos convidar mais uma vez, né? Sempre fui colaborador do IAGS nos seus eventos, né, de grande repercussão, de grande relevância para o meio jurídico. Ótimo. Daqui a pouquinho ela já deve mandar alguma mensagem para a gente. Eu não sei se o senhor consegue visualizar os nomes de quem entra, mas eu vou dando uma lidinha. Sim. Aqui embaixo eu estou vendo que diz quem entrou, né? Denise, Terezinha, Renata, Jânia. Eu acho que eu só consigo enxergar o último aqui que está entrando. Tá, perfeito. Mas eu vou, às vezes, lhe interrompo, faço assim com a mão e dou o recadinho que a pessoa escreveu, tá certo? Ok. Bom, muito bem-vindo, então, desembargador Cláudio Martinevski, ele que vai nos falar sobre as prerrogativas da magistratura. Eu vou lhe pedir licença e vou ler o seu currículo. Deixa eu achar aqui, porque também, bem na hora da live, meu computador ficou sem internet, eu estou no 5G do celular. Bom, então, eu não copiei seu currículo à mão aqui nas minhas anotações e vou ter que ler no computador. Peço desculpas por essa pequena falha técnica, mas já está entrando aqui de novo. Deu, ó. Agora já vou conseguir baixar aqui. Perfeito. Então, desembargador Cláudio Martinevski é natural de Porto Alegre, graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito da Pontifícia da PUC-RS, tem especialização em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Direito Tributário de São Paulo, MBA em Administração do Poder Judiciário pela Fundação Getúlio Vargas. Ingressou na magistratura como pretor em 1987 e em 1990 assumiu como juiz, atuando nas comarcas de Encantado, Dom Pedrito e Porto Alegre, onde atuou na 6ª Vara da Fazenda Pública. Foi juiz corregedor no Tribunal de Justiça, diretor da Escola da Magistratura da Júris e diretor do Foro de Porto Alegre. Em 2014, foi promovido a desembargador e passou a integrar a 23ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. O desembargador também sempre teve uma ativa vida associativa, em especial dedicação às atividades de melhorias e qualificação do serviço público, foi presidente da União Gaúcha em Defesa da Previdência Social e Pública, secretário executivo do Plano de Gestão pela Qualidade do Judiciário, conselheiro do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, IPERGS, e integrante do Fórum Interinstitucional Previdenciário do TRF4, da 4ª Região, em representação do Poder Judiciário Estadual. Na Júris, foi vice-presidente de Patrimônio e Finanças e vice-presidente administrativo. E atualmente é o presidente da Júris. Ó, a doutora Sulamita, então, está colocando aqui. Saúdo o desembargador Martinevski, a doutora Ana Amélia e a todos que nos assistem. A Terezinha está nos dando boa noite. Acho que são os recadinhos por agora. Então, o que a gente pode falar, doutor Cláudio, das prerrogativas da magistratura? Passo a palavra ao senhor. Então, em primeiro lugar, agradecer o convite de poder falar nesse espaço privilegiado, né? E falar um pouco, assim, do que, de certa forma, é um pouco
boa parte da minha vida, né? E que há 35 anos, como foi lido no meu currículo, eu vivo esse judiciário e vivo, acho que de forma intensa, gosto da magistratura, de ser juiz, acho que era a minha vocação, e esse meu trânsito pela associação demonstra um pouco isso, porque, na verdade, esses encargos que a gente acaba assumindo, mesmo que momentaneamente, tanto associativo quanto no Tribunal de Justiça, né, exatamente demonstram a responsabilidade que a gente tem, o compromisso que a gente tem quando assume essas funções, né, e que diz muito a respeito do que a gente se propõe a fazer em relação às nossas atividades. Isso vale tanto para a magistratura, mas as outras carreiras também de Estado, do meio jurídico, os próprios advogados, né? Quem acha que realmente pode contribuir acaba sendo muitas vezes convocado, né? Participa, então, das suas entidades, como a OAB, o IARGS, né? A Júris. Isso é de grande importância porque a gente acaba conhecendo um pouco mais, com mais amplitude, com mais horizonte, as nossas funções e conhecer, digamos, é básico para a gente poder entender e também dar as respostas que a cada tempo, claro, se modificam, né? Há 35 anos atrás era uma determinada realidade, outra é bem outra, né? Principalmente agora depois da pandemia, né? Mas isso, de certa forma, revela um pouco aí do que eu pretendo falar. Não sei se qual é a dinâmica, que você vai fazendo pergunta, A enfim, dinâmica a gente que vai estabelecendo durante a live. estabelecendo. Eu costumo deixar os convidados bem à vontade. E também sempre digo que eu sou muito menos formal do que a Terezinha quando faz as lives. E, claro, o senhor, como desembargador, né, tem que ter tem que ser mais comedida um pouquinho. Mas eu gostaria de saber, assim, eu falo muito aqui, claro, eu sou advogada, eu sei as prerrogativas da advocacia. Mas e da magistratura? Existe um rol, existe uma lei que diz todas, mas quais as mais difíceis de se cumprir? Talvez uma audiência, alguma coisa nesse sentido? Podemos começar por aí. Tá, ok. Então, eu sou, assim, a forma como eu acabo entendendo as coisas tem muito, assim, de, em primeiro lugar, tentar entender o contexto, né? Qual é o contexto quando a Sim. gente fala de prerrogativas, né? E dentro desse contexto, quais são os limites disso? Qual é a finalidade que existe uma prerrogativa, uma garantia, né? Então, a gente tem que estar conectado, é exatamente isso, para poder compreender toda digamos, a grandeza, a necessidade, né, disso, né? Porque existe prerrogativa da magistratura, existe prerrogativa dos advogados, enfim, cada profissão do médico, né? E Sim. ela, na verdade, as profissões, elas estão vinculadas exatamente a uma prestação de serviço, a um olhar para terceiros. A gente está, na verdade, cumprindo missões, funções, atividades que não são para nós mesmos, né? Isso é importante, né? Bom, quando chega uma certa dimensão de uma profissão, tem necessidade de ter garantias, prerrogativas, algumas individuais, outras, inclusive, institucionais, digamos, do Poder Judiciário, da advocacia, é porque chegou num patamar de tal relevância essas funções em função do interesse que ele normalmente abriga, que ele defende, que ele atua, né, que há necessidade disso. Então, as prerrogativas são exatamente para que a gente possa cumprir melhor as nossas funções. E acho que o nosso público aqui, ele não sei se tem estudantes, mas é um público Um pouquinho que conhece, misturado. um pouquinho misturado, né? Que conhece o direito, conhece o poder judiciário, isso a gente estuda desde a faculdade, né? Eu fui advogado antes de ser magistrado por 2 anos, né? Então tive também do outro lado do balcão, né? Claro. A minha filha é advogada e a gente tenta exatamente ter essa compreensão de tudo isso, né?
Bom, em relação à questão da magistratura, né, que a gente sabe que normalmente isso já foi dito em termos de acadêmicos, inclusive, que é o poder, né, que tem a última palavra e às vezes erra, até a brincadeira que erra por último, né? Então a responsabilidade é muito grande. Todo mundo sabe que a magistratura, ela é digamos, um elemento, um poder essencial no sentido de pacificar conflitos, né? Só que pacificar conflitos exatamente implica saber que, normalmente, pelo menos, existem duas partes com interesses contraditórios, né? Completamente divergentes. E isso exige que, quando se busca o judiciário, se tenha uma confiança plena em relação à atividade jurisdicional. E, em razão disso, né, para preservar exatamente essa questão da confiança, da imparcialidade, da a contenção ao trabalho, né, é que a própria Constituição Federal e a nossa lei orgânica da magistratura, que na verdade ela está um pouco defasada, necessitaria até uma adequação mais moderna, né? De Sim, certa aos forma, novos tempos. o CNJ vem preenchendo de alguma forma essas lacunas, né? Mas estava dizendo que em relação a essas garantias do Poder Judiciário e da magistratura é justamente para preservar esses valores que estão por trás dessas prerrogativas e dessas garantias, né? Quando a gente vê a questão das prerrogativas da magistratura, igual também para os advogados, a gente vai ver que essas prerrogativas, digamos, elas não são um benefício também individual, né? Sim, Ela, na verdade, ela sempre tem dois lados, na verdade, ela acaba impondo restrições, porque quando a gente olha lá o rol constitucional das prerrogativas da magistratura, a gente vai ver que o elemento seguinte são exatamente muitas restrições ao exercício da magistratura, exatamente para preservar esses valores, né? Da independência, da imparcialidade, da contenção ao trabalho, né? E isso muitas vezes que é necessário, está afirmado, foi afirmado na Constituinte, né? O Poder Judiciário, de certa forma, na Constituinte de 88, na Constituição de 88, né? Tanto quanto o Ministério Público acabaram tendo uma relevância muito grande pelo período que a gente vivia. A gente vinha de um período de desrespeito sim, ao direito, muito. né? E aí se precisava realmente afirmar e reafirmar essa condição do Poder Judiciário e criar para ele esses instrumentos, né, legais e constitucionais para que ele pudesse exercer o seu poder, né, a sua autoridade, com essa independência. E por isso que criou algumas prerrogativas, como as autonomias administrativa e financeira do Poder Judiciário. E não adianta ter um poder que tenha que depender de outro poder para muitas coisas, porque uma das formas de exatamente tentar solapar um poder é tirar as condições dele poder funcionar. Se tu Sim, tira o financiamento, né, do Poder Judiciário, se tu coloca entraves administrativos, ele não funciona. Ou ele vai ter, inclusive, vai ficar frágil a ponto de, eventualmente, ficar submetido ou pelo menos ser arranhado esses valores que eu falei, como a questão da independência. Porque se o Poder Judiciário não tiver as suas garantias e autonomias institucionais, ele acaba ficando dependente de outro poder, e esse outro poder, muitas vezes, tem interesses próprios, inclusive contrapostos à cidadania, né? Então, por sim. isso, a relevância aí das prerrogativas e garantias e autonomias do Poder Judiciário, que se desdobram também nas prerrogativas dos magistrados, como, por exemplo, a questão da vitaliciedade, né? Se o magistrado não tivesse a condição de vitaliciedade, seria muito fácil ingressar contra ele, ameaçar ele de perda de cargo, né, quando ele, por exemplo, enfrentasse o próprio Estado, né? Quando o próprio Estado
muitas vezes, por exemplo, no campo penal, ele pode vir a atuar de forma ilegal, né? E o juiz, o magistrado, o Poder Judiciário tem que atuar exatamente para, eventualmente, condenar, né? Censurar essas atitudes. O juiz tem que ter essa condição de ter a tranquilidade que a vitalicidade lhe dá. Permite isso. De vez em quando a gente vê alguns debates, né? Mas o juiz tem essa prerrogativa da questão da vitaliciedade, tinha que perder o cargo por um simples processo administrativo, né? Isso fragiliza, né? Porque aí nós vamos ter, porque já se disse, agora eu não me lembro quem disse, né? Um juiz sem coragem, né? De atuação Sim, não atua, não honra, né, a sua função, né? O juiz, no exercício da jurisdição, precisa ter coragem. Essa coragem vem muito da questão da garantia. ter as garantias, claro, para poder atuar de forma, né, que dê resultado aquilo, pelo menos perante aos olhos da sociedade, né? Que a gente sinta a justiça ser feita. Ai, desculpa lhe interromper, mas Não, pode interromper, porque colocar. ilustra, às vezes a gente fica num ponto de raciocínio, às vezes ilustrar também é bem importante para quem está ouvindo, que Sim, acaba entendendo um pouco melhor, né? Então, eu comecei com a questão da vitalicidade, né? Mas temos a questão da inamovibilidade, né? Porque é muito comum, a gente viu, esses tempos teve um caso aqui no Rio Grande do Sul, que eu vou citar, é bem recente, e se tornou, na verdade, algo nacional, né? Infelizmente, o que aconteceu? Teve um determinado deputado, né, que ingressou no CNJ com uma medida essa que foi indeferida liminarmente pelo sim. CNJ, e ele publicou nas redes dele que, graças à atuação dele no CNJ, a colega tinha sido removida da comarca, né? Falsamente. Isso nós vamos buscar responsabilização, mas enfim, só para ver nesse pequeno simbolismo dessa ação que é bem recente em relação a uma colega Claro. que atua na Justiça Eleitoral, esse deputado veiculou, é um deputado federal, veiculou nas suas redes que ele teve o poder de remover o juiz, né? Ou seja, para atender na cabeça de quem fez exatamente isso, veiculou, que ele tinha o poder de tirar o juiz que não atendeu, digamos, o interesse dele. Daí a Sim, que tem importância. mais poder que o próprio Poder Judiciário, é isso, né? Exatamente, né? Porque é comum da nossa atividade, né, que a nossa decisão sempre desagrade pelo menos uma das partes, né? Sim, e Porque se é tu muito julga, difícil não ocorrer, né? é, por isso que quando a gente vê muitas vezes a questão da pesquisa de satisfação em relação ao Poder Judiciário, se ele dá acima de 50%, para nós já é muito relevante, porque Sim. certamente, normalmente quem tem a experiência de, infelizmente, buscar o Judiciário e não ver o seu pleito atendido porque não tinha direito, acaba sendo, digamos, avaliando mal o Judiciário por causa disso, né? Então, essa questão da prerrogativa da inamovibilidade é de grande relevância e é uma garantia para o próprio jurisdicionado, para os advogados, que pode ser que tenha um advogado mais poderoso, digamos, que tenha a pretensão de tirar aquele juiz da comarca, enfim, porque sabe que é a posição dele, né? Enfim, essas coisas que às vezes atrapalham exatamente a atividade, né? Mas que temos essa garantia e ela é muito respeitada, tanto quanto a questão da vitaliciedade, né? E tem também a questão da irredutibilidade de vencimentos. Essa é uma questão muito, digamos, não tão tranquila, não tão pacífica, né? Porque não vem sendo exatamente cumprida, né? Sim. Os pleitos, quando se trocou para a questão do regime de subsídio agora,
a ideia que se tinha é que, bom, definiu isso, a partir de agora, então, havendo o reajuste inflacionário, se mantém o poder da moeda, tudo bem. Só que não, a intenção era boa, mas, infelizmente, isso não acabou, não, depois, na sequência, acabou não acompanhando, porque é muito ruim, exatamente, que um juiz tenha que eventualmente buscar complemento da sua renda, porque a renda cai, né, do subsídio, em outra atividade, o que é vedado na maioria das vezes. Claro, ele pode dar Claro. aula, que é o único permitido, mas, de qualquer forma, começa a trazer problemas, principalmente porque a função do juiz, o que acontece? A carreira do juiz, eu por exemplo, posso dar o meu exemplo, eu sou de Porto Alegre, então eu passei no concurso, fui para o interior. Junto comigo foi minha esposa, que era Sim. profissional liberal. Aí, 2 anos depois, trocamos de cidade. Então, muitas vezes se vê que, mas tem um bom salário e tal, mas não vê tudo que não é dito, né, e que existem restrições em relação, porque a redutibilidade, exatamente para dentro de uma ideia, de um patamar de preservar exatamente que o juiz esteja dedicado exclusivamente a trabalhar nos processos, que ele tenha remuneração, que ele não precisa se preocupar com outra coisa, né? Exato. Uh, Sim. e tem em consideração exatamente isso, que o juiz tem a família, troca de colégio com os filhos, tem que trocar de comarca, a esposa, se é liberal, tem que Eles não buscar conseguem, né, se outra colocar no clientela, é, trabalho, né? é, ou se é servidora pública, muitas vezes acaba não tendo a possibilidade de acompanhar. Enfim, existem restrições que muitas vezes não são relevadas quando se faz exclusivamente a questão pura e simples da crítica em relação a... Agora foi um reajuste, é interessante, houve o Supremo Tribunal Federal acolheu um pedido da Associação dos Magistrados Brasileiros para o reajuste, que hoje, desde o início de quando o subsídio foi implantado, está na ordem de 56%, e o Supremo acolheu um pedido de 18% em 4 parcelas em 2 anos, e a crítica foi enorme, né? Só que aí fica uma coisa descontextualizada, e por isso que é importante espaços como esse que a gente Para se possa, explicar, para, né, possa, trazer para a possa realidade aquelas medidas e tudo. exatamente. Bom, além disso, dessas prerrogativas que estão ali expressas, né, nós temos exatamente as vedações que correspondem a essas garantias, né? O juiz, por exemplo, não pode exercer qualquer outra função, né, salvo uma de magistério, como eu já referi, receber a qualquer título, pretexto, custas ou participação em processo, né? Dedicar-se à atividade política partidária, justamente para preservar a sua independência, o que é comum de qualquer pessoa. O advogado, por exemplo, pode ser vinculado, né? Isso acaba sendo uma restrição em relação à liberdade, né, do juiz de Claro. poder, mas está justificada justamente como contrapartida dessas prerrogativas, né? Receber a qualquer título ou pretexto auxílios, contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei, exatamente para preservar a imparcialidade. Quando a gente vê que outros poderes, por exemplo, no legislativo, a gente tem conhecimento que recebem presentes, né? Sim. E nós, exatamente, existe a vedação, inclusive, passível de apuração, até para perda de cargo, se receber, exatamente, né? Então, isso corresponde, digamos, à contrapartida em relação às nossas prerrogativas. E a última, inclusive, que foi criada a partir da emenda 45, da própria reforma do judiciário, ali em 2004, que é a questão de exercer advocacia no juízo no tribunal do qual se afastou, antes de decorridos 3 anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. Até depois, então, ver que as restrições elas vão até posteriormente ao exercício da Sim, atividade. ó, Existe uma depois de restrição. aposentar, depois que a pessoa não é mais juiz, né? Exatamente. Tem a sua justificativa, né? E só que são restrições que correspondem Claro. exatamente ao exercício, né? A atividade da magistratura,
hoje em dia, ela tem uma carga de trabalho muito grande, né? Eu sei que a gente está num período de transição, em razão da questão da virtualização do processo, e também é para os advogados, na verdade, a questão da velocidade, né, Sim, do andamento processual acelerou com a virtualização, né, dos processos. A gente fala com alguns colegas que antes um processo que durava, no mínimo, para sair uma sentença, no mínimo 30, 60 dias, hoje já tem relatos de 15 dias, sim. porque entra com a petição, é despachado, já vem a contestação, aí falta um documento, no mesmo dia já é juntado esse documento, isso é muito bom, isso é Ah, muito isso bom. melhorou muito, muito, É, muito, sem é. dúvida. Mas nós precisamos de estrutura, né? E às vezes a velocidade da administração pública não é a mesma da iniciativa privada. Sim. Nós dependemos muitas vezes de licitações, né, que são demoradas, às vezes são impugnadas por quem não ganhou, e acaba atrasando algumas medidas que o judiciário procura implantar e acaba não conseguindo, assim, na imediatidade que a necessidade exige, né? Então, isso acaba também acarretando estresse, digamos, em relação ao juiz que tem a responsabilidade de despachar, porque hoje... Sim, porque todo eles têm prazos também, tem metas a cumprir os juízes, não é assim que funciona? Exatamente, isso é bem importante referir, porque esses dias houve um debate público em relação a essa questão, principalmente da gratificação de acervo aqui, que nós acabamos por implantar aqui por último, aqui no estado, praticamente, né? E houve um questionamento a respeito desse ganho, né? E digamos, o que eu acabei referindo é que, por exemplo, na iniciativa privada, né? Quando existe, vamos pegar o próprio escritório de um advogado, eventualmente, né? Se ele tem uma demanda de 100 processos, enfim, é ele, talvez mais um auxiliar. Mas se ele tiver 1.000 processos, certamente ele vai ter que contratar, ou ele vai ter que trabalhar 24 horas por dia, Tirar. ou vai ter que contratar mais. Só que o juiz, na sua comarca, não existe essa possibilidade, né? Então ele Tem essa acaba... liberdade para contratar quem ele quiser, se precisar, né? Se É, pode. na verdade, o que acaba acontecendo é ele tendo que trabalhar fim de semana, de noite, né? Isso é o relato quase que diário que eu escuto Claro. aqui no âmbito da nossa associação. Isso, de certa forma, então, justifica exatamente esse diferencial desse pagamento da gratificação do acervo, porque o juiz acaba trabalhando numa sobrecarga de trabalho, né? Isso também faz parte, digamos, desse nosso mundo, da nossa atividade da magistratura, que muitas vezes não é bem compreendido, né? Sim. Então, Mas que é necessário, tem que ter, né? Qual é o trabalhador que faz horas extras ou que trabalha além do seu contrato e não recebe, né, as horas extras ou algum tipo de recompensamento por aquele trabalho a sim. mais. Então é tudo É, compreensível. E a questão da produtividade que está implicada nessa questão, isso não nasceu agora. Na verdade, eu acompanho, porque como eu fui 2 vezes juiz corregedor, eu fui juiz diretor do foro, trabalhei na central de precatórios, né? E acabei, conforme viram o meu currículo aí, dos cursos do mestrado era exatamente a administração do Poder Judiciário, que já faz mais de 15 anos que houve essa preocupação muito grande do Poder Judiciário em habilitar, em trazer essas competências, essas habilidades para os seus juízes poderem gerir o melhor o Poder Judiciário, porque antigamente a gente entrava para atuar apenas no processo. Só Sim. que a dinâmica da vida começou a exigir que tenhamos juízes que precisam também ser Não gestores. fica Hoje, só nos processos, né? Precisa gerir. exatamente. E o CNJ está um pouco nesse contexto, né, de dinâmica, de realidade, e ele foi criado justamente para trazer, por um lado, planejamento, instrumentos, e por outro, dentro desses planejamentos e instrumentos,
acaba estabelecendo metas, né? Hoje, por exemplo, para quem não sabe a questão da produtividade, nós temos prazos de cumprimento de processos que começam a aparecer a partir do centésimo dia, se não for sentenciado, começa a aparecer como sendo uma meta não cumprida, né? Claro. E isso implica o quê? Implica um prejuízo para o magistrado, principalmente em relação à questão da sua promoção por merecimento, né? Ele não pode concorrer, por exemplo, à promoção se não tiver cumprido essas metas. Existe todo um manancial de relatórios que o juiz precisa cumprir, precisa informar, né? Tanto para o tribunal quanto para o CNJ, atestando exatamente essa produtividade, né? Isso é algo que, por um lado, é positivo, porque há necessidade que os processos andem. Aliás, essa é a principal queixa quando a gente faz. Nós fizemos uma pesquisa há pouco aqui da Júris em relação à atividade jurisdicional. A grande queixa, a maior queixa, é justamente a questão da celeridade. Então, é importante que haja celeridade, que haja essa preocupação, que hajam mecanismos de gestão que eles atentem para isso, que eles ajudem isso, mas tudo tem os ônus e os bônus. A, Exato. a atividade da magistratura, do juiz, tanto quanto também do advogado, ela é reflexiva, e às vezes isso exige um E eu acho determinado tempo. isso aí, doutor, eu acho assim, claro, a gente quer que seja mais célere, quer que os processos andem, mas eu acho até perigoso você ser uma coisa tão rápida, porque não vai ser, de repente, uma coisa tão, como o senhor falou, reflexionada, ou estudada, ou pensada. Faço assim, faço daquele outro jeito. Eu acho que às vezes não dá. Tem coisas que não tem como ser assim tão rápido. Não sei, a minha singela opinião. Não, eu concordo plenamente, né? E a gente que eu como comecei há 35 anos atrás, eu despachava a caneta e ainda no tempo da máquina de datilografia, que era eu que fazia, e havia um tempo assim para tu pegar o processo que era físico, naturalmente na época, mas a gente tinha condições de fazer a leitura praticamente de capa a capa, fechava o processo, tentava pensar exatamente o que está sendo dito, né? O que faltou ser dito, como é que a parte se postou na audiência, né? Além disso, se ia para os livros de doutrina, os livros de jurisprudência, né? Como é que os outros, como é que até agora se portou o judiciário em relação a isso? O que pode contribuir aqui? Né? Havia, digamos, essa parte da qualidade da prestação jurisdicional, ela tinha um tempo maior, né? Que Claro, hoje, que hoje infelizmente, não diante dá. do volume, né, desse fenômeno da judicialização, né, da vida, a gente, quem leu alguma coisa a respeito, né, da discussão a respeito da judicialização da própria vida, né, dos menores itens que eventualmente não precisariam vir ao judiciário e que vêm, e que muitas vezes, hoje já estudos mais modernos falam até em demandas predatórias, né, no sentido de que naturalmente não viriam ao judiciário, que antigamente era exatamente, vinha como exceção, e hoje Claro, não vem mais como exceção, né? E o que é regra. acontece? E muitas vezes esses processos que a gente chama de predatórios, enfim, eles acabam tirando o tempo útil do magistrado de atender aquelas demandas que são efetivamente de gente, como a gente diz, né, que tem uma pessoa ali, um problema sério, né, até Precisa artesanal, encontrar digamos, né? solução, né? Exatamente. Nós temos que encontrar soluções, enfim, tem avançado em questão de mediação, conciliações, algumas outras portas, outras alternativas, né? Mas, de qualquer forma, mesmo quando essas portas acabam não tendo efetividade, acaba vindo para o judiciário, porque, felizmente, existe a confiança, eu acho que a cobrança também, hoje existe muita cobrança em relação ao judiciário, mas um pouco é exatamente porque querem manter
esse grau de confiabilidade, de independência, né, de imparcialidade, para que ele sempre possa responder da melhor forma possível às demandas que são colocadas. Se fala um pouco do desprestígio do judiciário, mas o que a gente vê é exatamente ao contrário. O aumento de demanda, nós chegamos a 100 milhões há pouco tempo, praticamente metade da população tinha um processo, sendo que, como são duas pessoas dentro de cada processo, normalmente praticamente era um processo por cada pessoa, cada brasileiro, né? Isso não deveria ser assim, né? Deveria ser excepcionalmente, né? Mas é uma busca do judiciário, é como você falou. Então, tá, é desprestigiado, mas todo mundo quer o judiciário, né? Acaba buscando para solucionar os seus conflitos, seus problemas. Então, eu acho que cada vez mais a gente necessita do judiciário. Embora não queremos que tenham tantas demandas, mas tem É, que, tem que usar o judiciário, tá aí para solucionar. E cada vez se modernizar para tentar chegar assim, atender tudo num padrão melhor, mais célere, mas também com qualidade. Acho que tem que ser esse equilíbrio. é. Às vezes a gente vê a crítica, um pouco a questão se fala do ativismo judicial, né? É algo até um pouco contraditório a questão do ativismo, porque é próprio da jurisdição a inércia. A gente só age quando é provocado, Sim, né? Então, se alguém está provocando o judiciário, ele precisa dar a resposta. E, enfim, ele dá a resposta justamente dentro do quadro que é permitido, o quadro do sistema normativo, né? Então, não pode acho fugir, né, disso aí, não pode fugir da lei. exatamente, né? Então, normalmente tem uma parte, tem um advogado que sustenta, né? E o judiciário tem que responder, tem outra que contesta, né? Então, eu acho muitas vezes, frágil essa questão da discussão a respeito do ativismo judicial, porque, na verdade, o judiciário é esse poder que tem que dar resposta por último, porque a gente sabe que no âmbito do legislativo muitas vezes não se consegue chegar a consenso, né? E as formas como se chega a consenso na aprovação de uma legislação é exatamente deixando lacunas para que o judiciário venha a ser chamado a, Isso. no caso concreto, atender esse tipo de demanda. Isso é de propósito. Mas esses mesmos que acabam não tendo condições de fazer o consenso, de regular de forma mais completa e mais profunda possível, depois criticam a questão do ativismo, né? Sim. Procuram Esse, primeiro o poder, né? Tentam, exato, buscam a resposta no judiciário. exato. Aí não adianta reclamar. É. Eu tive até a semana passada a convite do Sindicato dos Médicos conversando sobre a questão da judicialização da saúde, né? Isso é bem visível, assim, a questão eu como também sempre trabalhei na jurisdição no âmbito da fazenda pública, enfrentei isso no início aqui da minha vinda a Porto Alegre, na evolução exatamente disso. E às vezes a questão jurisdicional, que muitas vezes ela não tem resposta exatamente para tudo, né? Mas ela ajuda a construir depois, de alguma forma, fórmulas melhores de atendimento. Porque nessa questão específica dos medicamentos, lá atrás, como não havia uma política pública muito clara, desculpe, Não, saúde. só tomar uma água aqui. Claro, claro, doutor. Vou lhe pedir, então, um tempinho, vou eu falar um pouquinho, pode ser? Ok. Mas não vou falar do judiciário, vou falar do IARGS. Bom, nessa semana, agora dia 23, terça-feira, foi disponibilizado no site e no blog do Instituto o artigo escrito pelo Dr. César Vergara Martins Costa, Sua Excelência, o Advogado, ainda em comemoração ao mês de agosto, mês dos advogados. E agora, na próxima terça, dia 30 de agosto, o artigo é escrito pela doutora Cláudia Lima Marques, a diretora da Faculdade de Direito da URGS, e ela vai falar justamente
da faculdade, a Faculdade de Direito da URGS, passado, presente e futuro. Então, artigos que valem a pena ser lidos. E na próxima terça, dia 30, também teremos uma live de lançamento de livro do Dr. Arnaldo Rizardo Filho, e o nome do livro é Cursos de Redes Contratuais. Vai ser aqui pelo Instagram do IARGS também, tudo ao vivo. Também aproveito para dizer que o IARGS está cada vez mais virtual, se modernizou com a pandemia e está cada vez mais, né, ligado ao YouTube, à internet. Então, nós já temos 3.503 seguidores no Instagram, 3.230 no Face, 565 no Twitter e 1.024 no YouTube. Aproveito também para dizer que essa live amanhã já vai estar disponível no canal do YouTube, então inscrevam-se no canal e cliquem no sininho para receber as notificações. A live também fica salva aqui no Instagram do IARGS. A doutora Sulamita está colocando a atuação do Poder Judiciário. Acho que ela vai escrever mais, porque não terminou a frase. Vamos ver se temos mais alguma coisinha. Várias presenças aqui. Doutor Ricardo, Carlos Lotário, João Carlos Anjos, doutor Alexandre Marder, doutora Rosângela. Eu já vou dizendo doutor, porque não sei se são todos os advogados ou não. Eu acho que a Karen Martinevski que também está aqui lhe assistindo. Tá bem. Tá certo. Tá, pode continuar falando, doutor? Tudo certinho? Sim, sim. Não, eu estava falando da questão da judicialização da saúde, né? Saúde, isso. Que aí envolve um valor de tal grandeza, né? Que a saúde na vida da gente, né? É de relevância, de importância, e que, de certa forma, no primeiro momento, a partir da afirmação constitucional do direito, é o judiciário que deu a primeira resposta. Tá? Sim. Claro que aí, desse acerto e erro, e sabendo fazer a leitura, a compreensão, fazendo pesquisa e estudos, isso acabou evoluindo para que a solução fosse fora do judiciário. Aí o que acontece, né? Exatamente, o judiciário buscou junto, o judiciário e o poder executivo, que é o grande responsável pelas políticas públicas de saúde, medicação, hospitalização, buscaram um diálogo maior, né? Buscando outros atores, como a própria advocacia, a Defensoria Pública, o Ministério Público, a Secretaria de Saúde, né, dos municípios, do Estado, e a própria Justiça Federal, porque tinha toda a questão da competência, né, em relação a quem responde por qual tipo de política, né. Isso, ao longo do tempo, a gente viu que, muito também por atuação do CNJ, né, foi estruturando uma forma de atuação que qualificou esse tipo de atuação judicial, por exemplo, quando passou a fornecer notas técnicas de médicos, né, para avaliar os pedidos que são feitos, porque nesse meio tempo ocorreram fraudes, né, ocorreram, digamos, soluções que, de certa forma, eram um ponto fora da curva, porque acabavam destinando verbas muito altas, né, para, digamos, medicação não comprovado em evidência, não autorizada pela Anvisa, né, mas isso tudo, de certa forma, só atesta que o judiciário, de alguma forma, às vezes dando impositivamente a decisão judicial e, às vezes, participando desses processos de diálogo com os sistemas envolvidos em determinadas demandas macro, né, como é a questão da saúde, ele contribui decisivamente para a melhor solução, e aí sempre dentro desse espírito de interesse público, né, de atender o bem comum, que para atender uma maioria, por exemplo, de atividade política de saúde, que possa ter um espectro maior do que o individual, quando se dá uma decisão
isolada, né? E muitas vezes também tentando preservar o sistema, porque Claro. o que que acontecia? Às vezes se utilizava o processo para se buscar, entre aspas, furar a fila, né, da internação. Sim. Então, tudo isso acaba recaindo, muitas vezes, sobre a atividade jurisdicional, que tem que responder por isso, mas que também tem os ônus disso, que, quando não dá, acaba sendo, de certa forma, criticado e muitas vezes indevidamente, né? Porque não tem a compreensão desse todo, muitas vezes. Do todo, exatamente, porque pode tornar inviável até o próprio atendimento daquela pessoa que buscou o judiciário, né? Às vezes. Exato. É. Bom, doutor, nós já estamos, faltam 10 minutinhos para o fim da live. Eu queria ver assim, se temos mais algum assunto, ou se não, já para suas considerações finais. A doutora Sulamita está colocando parabéns pelo seu excelente trabalho. Destacar também o Ah, presidente Eduardo Fontoura, que entrou agora para nos assistir. sim, sim. Aqui agora, nesta atividade específica associativa, qual é a grande missão da associação? É apoiar os colegas, não só nas questões corporativas que são próprias de cada associação, de cada entidade que está vinculada a alguma carreira profissional, mas, digamos, um dos grandes motes nossos aqui é a questão de buscar condições de trabalho para os colegas, né? Porque a gente consegue ter esse manancial de experiência lá na ponta com os colegas, e isso chega até a associação, e a gente pede muitas vezes melhorias que são para os colegas, mas na verdade, ao final, revertem para a sociedade. Tendo melhores condições de trabalho, certamente isso reflete no atendimento dos processos, né? Isso é bom para a parte, é bom para o advogado, é bom para o juiz, promotor, defensor, porque traz uma satisfação, enfim, do que a gente, da nossa missão, da nossa atividade, né? Outro grande ponto aqui é a questão dos direitos humanos, que às vezes é um pouco incompreendido, né? Que acho que é de grande relevância, por exemplo, questões penitenciárias. Eu tenho para mim, muitas vezes, que a questão de como a gente trata os presos, de como a gente trata as nossas crianças, os velhos, são indicadores, né, de civilidade, né? Exatamente. A Júris participa do Fórum Penitenciário aqui no Estado, e foi ela que foi à OEA, né, na Comissão de Direitos Humanos, por exemplo, denunciar a questão do Presídio Central, e isso trouxe resultado, né, aqui para o Estado, a atuação da Júris, né, e inclusive agora, hoje, participamos de uma reunião justamente da OEA nos intimando a falar sobre a evolução dessa questão penitenciária aqui no Estado, que antigamente o Presídio Central era o maior presídio da América Latina e um de piores condições, né? Sim. A gente sabe que agora, recentemente, houve, inclusive, reformas, demolições de alas lá, justamente para poder atender o que foi requerido ali, e entre eles está a Júris, entre outros, a OAB também participa desse fórum, né? O próprio CREMERS, o CREA, Sim, é uma participaram. conjunção da sociedade, todo mundo para É, tornar e que eu melhor. acho, e que eu acho que é bem importante quando a gente conjuga esforços, né, de entidades que têm forças, tem força social, agrega bastante. Isso é de grande relevância aí, que a gente possa estar participando dessas atividades, né? E o Claro. IAG também é importante em função das suas atividades voltadas aí à ciência do direito, né? Muito pude contribuir com a doutora Sulamita antes da pandemia, né, quando fui diretor da escola, né? E participo também, sempre participei dos almoços, né? Ai, Que a todo gente, mundo tem saudade dos almoços, doutor. todo mundo com muita saudade. Tomara que retome Vamos para a gente poder se retornar. encontrar pessoalmente. Agora, dia 31, nós temos a inauguração do sexto andar. Já faço aqui o convite Ah, formalmente para o senhor. Depois elas vão lhe enviar também para a tá. inauguração do sexto andar,
que é uma homenagem, também terá a doutora Helena Ibanhes. E agora, no fim do ano, vai ter o jantar. Esse sim vai ter de comemoração do aniversário do IARGS e nomeação dos novos associados, enfim, das homenagens de praxe. Mas ainda não sabemos a data. E os almoços, possivelmente, acho que no início do ano que vem devem retornar, sim. Aí com toda a segurança, porque já vamos ter conseguido enfrentar, né, o final dessa pandemia, ou pelo menos todo mundo mais forte, assim, de saúde mental e física, né? Olha só, a doutora Sulamita está colocando que em todas as nossas manifestações, né, do Instituto, sempre afirmamos que temos orgulho do Poder Judiciário Gaúcho. A doutora Maria Helena está colocando aqui, parabéns ao doutor Cláudio pela brilhante exposição da matéria. Tive um convívio amigável com o senhor quando foi juiz em Dom Pedrito. Isso, exatamente, Isso, a doutora Maria Maria Helena Helena. está lá em Coisa Dom boa. Eu tenho, sabe que eu tenho, assim, um grande orgulho de ter tido lá e muitas saudades e muita alegria porque foi concedido o título de cidadão dom pedritense. Então eu sou filho de Dom Pedrito de coração aí. Coisa boa, que legal. É um sinal que o senhor foi reconhecido por toda a sociedade, né? Coisa boa. Exatamente. O que a doutora Sulami está colocando aqui? Jantar. Sim, o jantar vai ser no final do ano, provavelmente em novembro. Ela acho que não está ainda decidido. O aniversário do IARGS é 26 de outubro. Mas como está muito próximo às eleições, acho que não vai ser nessa data, Sim. provavelmente, né? Vai ser logo depois. Assim, ainda não sabe bem a data por causa disso. Mas é Sim. geralmente no final do ano. Olha, Sim. a Marilena colocando que o senhor foi um excelente juiz. Maria Helena Dom Pedritense é suspeita, assim não vale, Maria Helena. Ela é um amor, eu já estou falando aqui com muita intimidade, mas a gente fica amiga das pessoas e aí não consegue tratar assim só como doutor e doutora. Doutora Sulamita, então, 8 de novembro vai ser o jantar. No Plaza São Rafael. É isso que ela está colocando aqui. Jantar dia 8 de novembro. Já deixo aqui o convite também a todos que estão nos assistindo para participar. Sempre um evento muito lindo, super bem organizado pela doutora Sulamita e a doutora Joia, que é quem organiza todos os almoços e os jantares do IARGS. Já deixo o convite, então, para todo mundo aqui. Olha, aí a Maria Helena segue aqui, ó, que o senhor foi visita dela. Exato. E a Maria Helena é dona do jornal, né? Então, Exatamente. Sempre tinha notícia. Exatamente. Coisa boa. Bom, desembargador Cláudio Martinez, foi um prazer conversar com o senhor. Nos informou bastante sobre o judiciário e todas as prerrogativas e a importância da magistratura, né, para todos nós, para a vida de todos os cidadãos. Quero deixar aqui já o meu convite para uma próxima live, para um curso, como o senhor achar melhor. Sempre à disposição. Mantemos contato. Então, agradecer em nome da doutora Sulamita, de toda a diretoria do IARGS, a sua participação. Eu que agradeço. Eu vou desligando aqui, então. Uma boa Grande noite. abraço. Tchau, tchau. Boa noite.